Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaiá. Oi, meu nome é Fátima Dias, eu moro no Canadá há 20 anos. Essa casa que a gente está agora, eu e meu marido construímos e meu filho veio por um mês para ajudar na construção. E quando eu digo construímos, eu quero dizer construímos nós. Nós colocamos as paredes, levantamos as paredes, colocamos o telhado, tudo. Então, aos pouquinhos você vai ver a nossa casa. Não é uma casa grande, é menos de 100 metros quadrados, mas é exatamente o que a gente precisa. E esse cômodo é onde eu guardo não toda, onde eu guardo a maior parte da minha lã. Então eu tenho lã que eu fiei, que está já em novelos, né, ou bola, mas eu tenho um monte de lã que ou é lã que já foi preparada comercialmente, ou é lã que veio diretamente do animal. Esse aqui é alpaca, que a minha amiga que tinha alpaca, ela me deu muita alpaca, então eu uso para misturar com outras lãs para fiar. E esse cômodo, não o cômodo, mas a somatória de tudo que você tem em fibra, em forma de yarn, em forma de novelo, de lã já pronta para tecer, ou em forma de outras coisas, é o que a gente chama de stash, my stash. Eu procurei my porque é meu, é só meu. Eu procurei a tradução de stash do inglês para o português e eu achei a tradução como escondido. E eu falei, não é escondido, né? Mas tem a ver, porque quando eu começo a mexer aqui, eu sempre acho alguma coisa que eu esqueci que eu comprei. Então, my stash, parte do my stash, porque eu tenho muito mais do que isso. Eu comecei a fazer tricô quando eu tinha 6 anos de idade. Minhas irmãs me ensinaram. Minha mãe fazia muito crochê, até bordado. Eu lembro de ter feito um bordado quando eu estava nessa faixa de 6 a 7 anos. Mas quando eu fiz 14 anos, meu irmão, que morava no Rio, veio morar em Taubaté, cidade onde eu morava quando adolescente. E foi quando eu conheci minha cunhada, Iraci. Iraci é uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida inteira. E cada vez que eu penso na Iraci, um sorriso vem na minha face, no meu rosto. E eu acho que todo adolescente merece uma Iraci na vida. Talvez isso não explique, eu não sei explicar o meu sentimento por ela, mas é isso aí, é puro amor. Eu adoro a Iraci e graças a ela que hoje eu faço tricô, na maioria das vezes com o método português, eles chamam de estilo português, que é com a lã no pescoço e que vai bem mais rápido. Então, Iraci, se você estiver assistindo, eu te amo, Iraci. Bom, aqui no hemisfério norte, eu falo hemisfério norte porque não é só na América do Norte, não é só na Europa. Eu sigo pessoas também na Islândia, sei lá como é que fala em português. E isso é uma outra coisa que eu tenho que pedir desculpas. Como eu estou há 20 anos aqui e eu não falo tanto português como eu gostaria, algumas palavras a gente acaba perdendo e não lembra, porque não fazem parte do vocabulário que eu tenho nas poucas vezes que eu converso em português com amigos e família. Então, me desculpe, se quiser colocar um comentário com qual a palavra certa, eu agradeço. Tudo para melhorar meu português de volta. Mas, como eu estava falando, agora é muito comum as pessoas fazerem podcasts ou vídeos falando sobre o que elas estão tricotando ou
o que elas estão fazendo em crochê ou em outras coisas assim. E no início eu pensei, para que eu vou assistir isso, né? Para que me importa? Mas é uma coisa muito legal, porque os meus últimos 10 anos no Brasil, eu estava muito focada em tecer tapete. Eu fiava a lã grossa para fazer meus tapetes e era o que eu fazia, eu praticamente não estava tricotando. Então eu comecei com 6 anos, mas assim, é fases, né? Fase que eu tricotava mais, anos sem tricotar, anos tricotando de novo. Então, assistir esses vídeos que as pessoas fazem me ajudaram ou me estimularam a começar a tricotar de novo, me mostraram coisas que eu desconhecia, ou seja, em técnicas de tricô ou em designers de roupas de tricô, seja chales ou sweaters ou o que for, né? Meia. Então, para mim foi uma descoberta muito legal. Aí, esses tempos atrás, eu falei para minha família, ei, se inscreve no meu canal, que isso vai me ajudar, não sei o quê. E a minha cunhada, Inês, ela disse, eu gostaria de entender o que você está falando, que ela não fala inglês. Então eu resolvi fazer em português. E por isso hoje que a gente está fazendo esse vídeo em português. E é muito comum nas pessoas que fazem vídeos de tricô ter uma caneca especial que eles falam sobre a caneca. Normalmente no meu vídeo em inglês eu não falo sobre as canecas, mas em português eu vou fazer sobre as minhas canecas. E a primeira caneca é a minha do Leite na Pista, que é a loja da minha cunhada e do meu irmão, que fica entre Quiririm e Campos do Jordão. Então essa caneca é muito especial para mim, eu adoro Leite na Pista. E é ela que está me motivando a fazer esse vídeo em português. Então, Inês, a sua. E já que é um vídeo em português, então eu vou falar do chá que eu tô tomando, que também é uma coisa que é costumeira deles fazerem. E é um chá que eu ganhei da minha nora, Priscila, e eu tô tomando. Esse chá de hoje, eu tô sem óculos, meu óculos tá aqui. Esse chá que eu tô tomando hoje é de frutas e hibiscos. Muito gostoso. Obrigada, Priscila. Bom, quando eu resolvi fazer esse vídeo em português, eu resolvi checar se tinham outras pessoas fazendo o que a gente chama de podcast de tricô, knitting podcast, em português. E eu vi que tem 2 pessoas em Portugal que fazem português, são 2 portuguesas, eu não assisti ainda nenhum vídeo completo. E eu descobri a Cristina Kemi. Eu vou colocar o link embaixo para, se vocês gostarem desse vídeo, para vocês seguirem também. A Cristina, ela mora no Japão e ela faz os vídeos sobre tricô e também sobre costura, o que ela faz nesses 2. E sobre tricô, eu estava assistindo essa semana um que ela fala sobre blocagem, acho que em português esse é o termo, blocar, que vem do inglês block, e eu achei muito interessante. Então eu totalmente aconselho, se você achar que esse canal é interessante, que o meu canal é interessante, que você dê uma checada no canal dela também, porque eu achei muito bom. E agora eu me subscrevi no canal dela e eu tenho assistido. E através da Cristina eu descobri a Paula Pereira. A Paula Pereira, ela é uma designer de São Paulo, ela é do estado do Rio, mora em São Paulo. E é interessante porque eu subscrevo para a revista Interweave and Interknit aqui dos Estados Unidos, mas eles mandam para o Canadá.
E eu nunca prestei atenção no nome dos designers. E a Paula Pereira é uma designer que está sempre publicando lá, assim como em outras revistas americanas, umas que eu nem conheço, e também no Japão ela tem as receitas dela publicadas lá. Então eu achei muito interessante, tanto que ontem eu comecei a checar as receitas dela e estou pensando seriamente em começar um suéter agora com a receita dela. E escutando uma entrevista que ela fez num outro canal, com uma outra pessoa que faz vídeos, ela me falou da lã Fios da Fazenda. E aí eu fui checar, Fios da Fazenda, vou checar. E descobri que tinha uma loja em Campos do Jordão. Então, como a minha irmã, que mora nos Estados Unidos, está agora no Brasil, voltando amanhã para os Estados Unidos, eu liguei, falei com a minha outra irmã que mora em Taubaté e pedi para ela ver e comprar lã para mim lá. E ela foi hoje, e eu tô assim, super hyper, porque eu não posso comprar lã, eu não posso ver lã. Eu sou viciada em lã. Eu não ligo para roupa, não ligo para sapato, mas põe a lã na minha frente. Não precisa nem ser na frente, né? Porque tá lá no Brasil, em Campos do Jordão. Mas a minha irmã foi lá hoje para comprar lã para mim, e que essa minha outra irmã que mora nos Estados Unidos vai trazer com ela. As fronteiras do Brasil as fronteiras do Canadá com os Estados Unidos estão fechadas. Eu tô louca para abrir agora, porque eu tenho alguns livros que entregaram na casa da minha irmã, agora a lã que tá lá, eu vou ficar desesperada até eu poder pegar a lã. Mas o que eu quero dizer com essa história é que, tipo, quando eu fui a última vez para o Brasil, eu procurei achar lã e tudo que eu achei foi sintético. Então não é uma coisa que me interessa mais. E dessa vez, por causa da Cristina, eu aprendi sobre a Paula. Por causa da Paula, eu descobri a Fios da Fazenda. Por causa da Fios da Fazenda, eu descobri a loja Mãos Tiqueira, que fica em Campos do Jordão. Eu também vou colocar o link da loja aqui embaixo. E então, por isso que eu acho legal a gente assistir vídeos sobre o que a gente está fazendo. Primeiro que a gente sempre aprende um pouco com outras coisas, mas a gente recebe informação que de outra maneira a gente não ia receber. Então, eu agora não vejo a hora de ir para o Brasil para poder pesquisar mais. Eu vou até tentar entrar em contato com a Paula, porque ela falou alguma coisa em fio de seda. Eu queria saber quem vende seda no Brasil para a gente usar e tudo mais. Ok, essa parte do porquê eu comecei a fazer os vídeos, e também parte do processo dos vídeos é você falar um pouquinho sobre você, que foi o que eu fiz também no início desse vídeo, e colocar alguma coisa recente que aconteceu na sua vida. E o que aconteceu recente na nossa vida foi que depois do Natal, nós passamos o Natal só eu e meu marido, nós fomos acampar em Algonquin Park, que é um parque que fica da província de Ontário, que fica 1h30 da nossa casa. Então é quase, a gente podia voltar para casa, não precisava ficar lá o dia inteiro. Mas a gente queria acampar. Então nós temos um trailer e 4 cachorros, e nós fomos acampar lá. Então você vai ver no final algumas imagens do camping que a gente foi. É muito interessante, nós fomos com trailer, mas tinha gente acampando com barraca que tinha fogão a lenha, que aquela deve ser bem quente, mas tinha gente acampando com barraca sem fogão a lenha, e infelizmente nós não conseguimos tirar fotografia, mas a pessoa que estava tomando conta do parque comentou que tinham 2 pessoas acampando com rede. Então, amarra a rede em 2 árvores e acampa lá. Eu não sei, eu acho loucura, mas enfim,
canadense, proud to be, orgulhoso de ser canadense. Bom, e aí a principal parte do vlog, é o que vocês vão ver sempre, é o que a gente está fazendo. Então, por exemplo, eu vou começar com esse casaco que eu tricotei. É um casaco que eu comecei de cima para baixo. E foi legal ele ser de cima para baixo, porque eu fiei a lã. Eu fiei, é do carneiro que chama Romney. Normalmente a fibra desse carneiro não é tão soft, mas esse era um carneiro super soft. E eu comprei a pele do carneiro, ele tá vivo, o carneiro estava vivo, eles tosam o carneiro, e aí eu comprei a tosa do carneiro e lavei, porque vem suja, né? Lavei, depois de lavar eu cardei, aí eu fiei e depois eu tingi. E existem maneiras de tingimento, mas eu não vou entrar muito no mérito hoje, porque eu tenho bastante coisa para falar. Mas esse casaco, ele é do começo de tudo, ou seja, da tosa do carneiro, eu fiz todo o processo dele. E o bom disso, porque eu tinha lã e eu não sabia quanto de lã eu tinha. Então, foi legal que o que eu fiz, como eu comecei de cima para baixo, eu pude usar a lã até onde eu quis. Sobrou um pouquinho que eu achei que já estava num bom comprimento. E eu queria uma coisa mais lúdica, indo para o lado medieval. E por isso eu pedi para o meu marido para colocar o fechamento com couro que ele fez para mim. E é super legal, é fácil de abrir. Eu tenho muita onda de calor, então eu ponho, tiro, ponho, tiro, ponho, tiro. Então, esse botão fácil de tirar é bom. Uma coisa que eu, fazendo tricô no Brasil, não sabia era a questão de blocar, que é justamente o que a Cristine tem no vídeo dela. Então, eu vou mostrar para vocês um cachecolzinho que eu fiz e que eu não bloqueei ainda. Então, se você olha, principalmente quando você faz ponto meia tem tendência a enrolar, tá? Então, o blocar é você fazer de tal maneira que ele não enrole mais. Você pode blocar molhando a peça e colocando para secar esticada numa toalha ou em algum lugar. Você pode colocar pontos para segurar, ou tem uns, aqui até eles vendem uns ferrinhos para você colocar, se quiser. Ou você pode fazer como eu fiz com o meu casaco, que é, eu peguei uma toalha molhada, eu abri o casaco, peguei uma toalha molhada e depois passei um ferro em cima, que tem vapor, para fazer a blocagem a vapor. E o que ela faz, ele deixa baixo. Então, quando eu não tinha, antes de eu ter blocado, como isso aqui é tricô, é meia, ele estava fazendo a mesma curva que faz o scarf. E daí ele deixou de fazer. Uma outra coisa que eu fiz nesse casaco, pela primeira vez, blocar foi uma delas, e a outra coisa é fazer como se fosse uma barra dentro do casaco. Eu achei que ia ser demorado, mas não é. Quando você vai fazer, se você tem um cardigan que é aberto na frente, né, um suéter aberto na frente, ou um casaco como esse, ele dá um acabamento melhor. Para você fazer essa base, o que você faz é, você usa uma agulha 1 ou 2 números menor do que a agulha normal que você estava usando, e você usa uma lã também mais fina do que a lã que você usou no seu projeto normal.
A pessoa que eu aprendi essas informações, ela fazia chapéu. Então ela fala que no chapéu você tem que usar menor para ele não criar essa ondinha que o meu tá criando. No casaco, eu acho que tá perfeito, eu gosto. Se eu estivesse fazendo um chapéu, eu acho que eu refaria a barra para fazer menor, usando uma agulha menor para que não existisse tanto essa dobra. Então, isso é o que eu gostei nesse casaco. Realmente, eu adoro o casaco, ele deu para mim a imagem que eu queria. Eu fico feliz. A outra coisa que eu terminei esse ano foi essa blusa. Aqui existe um programa que pede para você fazer roupas de tricô para as crianças do norte de Ontário. Eu tenho a impressão que são indígenas, né? Native Americans, que a gente tem aqui no Canadá. E então eles querem roupa de lã, porque aqui é frio. Então lã é a melhor coisa para você usar. Então eu fiz esse suéter e eu fiz um tingimento. Eu fiei a lã, que era vinho e violeta, e aí eu tingi. Eu fiz uma bola como isso, né? Enrolei a lã numa bola e aí eu tingi na bola. E por isso eu consegui os tons de marrom. Eu tenho dentro do meu vídeo, eu faço alguns projetos em inglês. Se você fala algum inglês e tiver interesse, dá para ver. Ou dentro do vídeo, meu marido separou por tempo, você pode ver o que eu fiz para atingir na bola, que me deu esse efeito de várias cores. Eu realmente fico feliz. E eu usei um livro que a gente tem aqui em inglês também, da Anne Budd, e nesse livro ela te dá ideias. Então eles pensam nessa medida do busto da criança, nesse caso, e aí a partir daí ela te dá quais as medidas que você tem. Se você olhar quantos pontos por polegada, daí você sabe quanto tem que fazer. Então, eu não sei para que idade esse suéter vai servir, mas eu segui a receita do livro, então eu acho que vai dar certo. Então, e eu fiz com esse ponto barra, porque se for uma criança mais gordinha, ele tem uma grande área para crescer. Mas se for para uma criança magrinha como o meu neto, ele não vai ficar aquela coisa grande sobrando, né? Então eu acho que esse ponto foi bom por causa disso. Como eu falei, no Brasil eu fazia muito tapete. E aí eu fazia essa lã grande, eu até tenho uma fiadora elétrica para afiar. E o que eu resolvi fazer é pegar a lã que eu tenho para fazer tapete, dividir ela no meio, que é fácil, porque ela já vem com duas... É fácil de dividir. E aí eu fiei ela aberta e eu comecei a fazer esse casaco com meu marido, acho que uns 2 anos atrás, e larguei. Então agora, esse é um outro motivo para eu fazer o vlog, porque ele me motiva a terminar alguns projetos que normalmente eu não faria. E eu terminei esse projeto para ele, super quentinho, macio, eu até experimentei também, e foi super confortável. Dá a impressão que te abraça assim. E para usar quando está bem frio, para ir lá fora, eu acho que vai ser perfeito. A única coisa que eu acho é que, como é uma lã que tem pouco torcimento, pode haver uma pilhagem maior, não fazer aquelas bolinhas. Então, mas vamos ver. Porque eu fiz uma roupa para o meu cachorro, que eu lavo na máquina de lavar, e ele encolheu dessa maneira, mas não
dessa maneira. Ele encolheu no comprimento, mas não encolheu na largura. E ele teve das bolinhas, fez bolinhas, mas não tanto. E isso que eu lavei na máquina de lavar e sequei na secadora, o que normalmente você não deve fazer. Normalmente não, você não deve fazer isso com produtos de lã, porque a lã vai encolher, vai filtrar e vai encolher, a não ser que seja isso que você queira, né? A outra coisa que eu fiz, que é outra área que eu tô começando a me envolver, que eu quero muito fazer, é o que a gente chama no Brasil de jacquard, eu acho, que é trabalho com cores, trabalhar com mais de uma cor ao mesmo tempo. Dentro do jacquard, você tem o trabalho que é feito numa ilha que faz parte de Shetland, que é uma ilha na Escócia. Então, Shetland é um grupo de ilhas juntinhos, que tem uma ilha menorzinha, que se chama Fair Isle, e fica na Escócia, no Reino Unido. E aí, tem duas coisas para ser Fair Isle. Para ser Fair Isle, ele tem que ter, você trabalhar duas cores por cada carreira que você faz, não mais do que duas cores. E a outra coisa que tem que ter linhas diagonais. Eu comprei um livro, esse livro que é da Alice Starmore e chama Fair Isle Knitting, fazendo tricô em Fair Isle. E o interessante desse livro é que ele tem as receitas em inglês, mas ele tem os pontos que você pode fazer em branco e preto, não em colorido, né? Daí você tem alguns exemplos de coloridos e tudo mais. E tem também algumas receitas sobre como fazer. E eu comprei esse livro e comecei a fazer tipo uma amostra, né? Bom, a meia ficou funky, mas pra mim ela não tá assim do jeito que eu gostaria que saísse, mas foi um ótimo treinamento nessa meia. Uma coisa, quando você trabalha com cor, você tem que sempre pensar no novelo de lã, na cor que é dominante ou não. Porque você pode conseguir, se você olhar aqui na barra, você vai ver que as duas barras estão bem diferentes. E o motivo da barra estar diferente é que eu acabei, por erro, fazendo uma com o amarelo dominante e a outra com o cinza dominante. E o que causa ser dominante é a lã que vai por baixo da outra. Então, se você tiver perguntas, me ponha no comentário abaixo, que eu tento explicar melhor ou fazer até um tutorial em português para mostrar a questão da dominância, mas o efeito é isso. Se você não tem consistência na sua dominância, você consegue uma coisa totalmente diferente, com o mesmo ponto, só porque você trabalhou com as cores de lã de uma maneira diferente. A outra coisa que eu tô fazendo atualmente atualmente não, eu fiz isso aqui o ano passado, que é para ser um Infinity Scarf, mas ele não ficou bom. Ele não ficou bom porque o que eu queria era que ele tivesse um certo comprimento, e quando eu coloco aqui, não ficou bom. Não gostei. Tá vendo? Fica aparecendo aqui. Não era isso que eu queria. Aí eu tentei blocar, porque normalmente quando você lava o suéter, de deixar ele de molho na água, a lã tende a esticar. E aí você coloca numa superfície plana, e no caso eu usei um desses tapetes de yoga, e aí coloquei
alfinetes para manter no lugar. E eu acho lindo, eu adoro o ponto, adoro o suéter, mas não gostei. Então, o que eu vou ter que fazer nisso aqui, mesmo que eu não tenha preparado para isso, eu vou ter que fazer um stick. O que é stick? Stick é o termo que eles usam, principalmente em Fair Isle, quando você está tricotando com cores. Em vez de você parar aqui e fazer a manga, por exemplo, você vem, continua costurando redondo até o fim. Quando chega aqui e vai fazendo, aumenta o número de pontos embaixo para você cortar. Tem muita gente que quando está fazendo cardigan, o suéter aberto, eles fazem o tricô em volta para não ter que fazer ir e voltar, e daí eles fazem um stick no meio, ou seja, você corta aquela parte. Quando me falarem em stick, eu falei, tá louco que eu vou cortar o meu tricô, né? Depois de todo esse trabalho, eu vou fazer isso e cortar o meu tricô? Nem pensar. Mas eu fiz uma blusa para o meu marido, cortei, e agora eu vou cortar aqui, porque é uma solução para esse meu problema. A questão que você faz é, você pode segurar o tricô através costurando com uma máquina de costura. Eu não fiz isso, até porque eu tô sem máquina de costura no momento, mas a outra maneira é você fazendo crochê, pegando o ponto. De novo, se alguém tiver interesse, me avisa que eu tento fazer um tutorial em português. E aí você corta o tecido sem ter o perigo do tricô soltar. Até porque o tricô tende a correr no vertical, não tanto no horizontal. Mas lógico, a outra coisa que você tem que pensar quando você vai fazer um stick é no tipo de yarn que você usou, no tipo de novelo que você usou. E então, de preferência 100% lã, e se possível ainda ele tenha sido feito com um yarn que deixa com um novelo lã, um fio que deixe o ar entrar. Então, que esse tipo de fio vai filtrar mais fácil naquela parte, tem menos chance de você ter problema com o stick. Então, aguarde, porque logo eu vou fazer o stick desse aqui. Se você tiver interesse, me avisa no comentário que eu faço um tutorial quando eu estiver fazendo. A outra coisa que eu ando fazendo muito é brincando com feltro. Então eu fiz pantufa, eu tenho um vídeo sobre como fazer pantufa de uma maneira fácil. Até estava falando com uma pessoa na Argentina, que aqui eles têm um sapato de água. Para você entrar no lago, eles têm um sapato que normalmente é justinho no seu pé, e aí quando você entra na água, ele fica do tamanho certo no seu pé. E o que eu fiz, eu enchi de algodão, de papel aquilo, coloquei um plástico em volta e usei aquilo como base do meu feltro para esse sapato de dormir que a gente usa em casa, ou para o sapato que usa em casa. Pantufa, que é o que a gente chama no Paraná. Aí eu peguei a mesma ideia e fiz essa tigela de lã, mas eu estou usando a tigela como uma base para eu guardar projetos que estão em andamento. Então, esse projeto que está dentro dessa sacola é esse projeto que eu estou aprendendo agora. E essa é outra coisa interessante, quando você começa a assistir mais vídeos sobre tricô, você quer experimentar outras coisas. Então, existe um canal que chama Craftsy, e são vídeos que ensinam várias coisas, não só de tricô, eles têm aula de cozinha, jardinagem. Para mim, o que me interessa é a parte de tricô, mas infelizmente é só em inglês. Mas eu estava assistindo esse vídeo sobre trança
que é trança dos dois lados. A base para você ter a trança dos dois lados é você, quando está colocando os pontos extras na agulha, atrás ou na frente do serviço, não ter só ponto tricô, ponto meia. Normalmente, quando a gente está fazendo trança, você tem o ponto tricô na borda e você tem, tipo, 4 meias e você vai passar 2 e 2. Então, esse aqui é um ponto que eu passo 6 e 6, mas são 2 tricôs, 2 meia, 2 tricôs, ou 2 meia, 2 tricô, 2 meia. E é isso que causa a reversibilidade do padrão, do ponto. Só que o que eu notei que a reversibilidade da trança, ela acontece um pouquinho diferente. Se você vê essa parte amarela, como eu quero que isso aqui seja um infinity scarf, um cachecol desses que são como aquele, né? Eu tenho aqui esse lado que começa com essa trança desse jeito, que muda para esse, mas aí se você for ver, a trança seguinte é igual à primeira do outro lado. Então ele é reversível no sentido de que o padrão se repete do outro lado, só que não exatamente na mesma trança. Mas eu acho, eu gosto. Eu gosto da ideia. Ele está sendo um pouco devagar para eu fazer, mas eu acho que eu tenho que sentar e tentar fazer ele o suficiente. Eu quero ir experimentando, porque eu quero que ele chegue num ponto legal. Mas isso é trança reversível, que eu achei que é interessante e que vale a pena aprender, por isso que eu me interessei em fazer. Tem muitas coisas novas que eu quero tentar em tricô que eu nunca fiz antes, como duplo tricô e outras coisas que eu estou aprendendo agora. Outra coisa que eu faço, se você olhar aqui, você vai ver que tem muitos novelos, tudo que está aqui foi fiado por mim, tem mais aqui que você não vê, e tudo que está aqui atrás, basicamente, a maioria, pelo menos, é fibra que está preparada para ser tingida ou fibra que eu preciso ainda preparar para tingir. Então, essa fibra aqui, isso aqui debaixo da minha bandeira brasileira, é um carder. E é aqui que eu coloco a fibra para misturar tipos diferentes de fibras, ou de animais, ou de cores. Então, no caso dessa lã que eu estou usando aqui, eu peguei alpaca preta que eu tinha, juntei com... Porque cada carneiro dá um tipo de lã diferente. Então, eu tenho cordeio, que é um tipo de carneiro comum no sul, no Uruguai, e eu vejo que na Fio da Fazenda eles têm um novelo que é com cordeio, e aí eu misturei com outro carneiro, com a lã de um outro carneiro que se chama Lincoln, ou Border Leicester, desculpe, não é Lincoln, é Border Leicester, e misturei as 3 fibras e depois eu tingi de verde. Como tinha preto e cinza, que o Border Leicester era cinza, quando você tinge, ele dá uma cor com uma intensidade maior. Por isso que eu consegui esse verde super bonito. A outra coisa é que o Border Leicester, ele tem um fio bem longo, mas normalmente ele não é dos mais macios. E quando eu terminei de fiar, eu falei, vixe, não vai dar para fazer chapéu com isso aqui não, gorro, porque tá meio áspero, né? Mas depois que eu lavei, que eu tingi e lavei, ele tá bem mais macio, porque tanto a alpaca quanto o cordeio, eles são macios. Mas mesmo o Border Leicester, ele ficou mais macio depois de eu lavar. Então, esse é um outro projeto que logo eu vou começar. Logo, não sei logo, mas... que
que é fazer um chapéu com essa lã. A outro experimento de feltragem que eu fiz foi fazer essa bolsinha aqui, digamos, que eu também estou usando como uma bolsinha para guardar projeto. Então, quando eu estiver pronta para pegar esse projeto, eu sei que está aqui dentro dessa bolsinha. E esse projeto é uma lã de um livro chamado Optical Knitting, que é sobre você trabalhar com cores, mas de uma maneira que te dá alguma visão óptica. E eu adoro essa receita, só que é uma receita complicada, porque você vê, não é uma linha repetida da outra, é tudo diferente. E eu tenho que fazer 2 pares, então essa coisa tá ficando... Acho que já faz uns 2 anos que eu comecei a fazer essa meia. Então eu quero ver se eu termino logo. E eu tô usando esse vídeo, como outro vídeo que eu fiz em inglês, como uma maneira de me motivar de terminar. Meu marido disse que ele queria um suéter com esse ponto. Eu acho que um suéter ia ficar super bonito. Mas vamos ver, quem sabe. Então, normalmente os vídeos de knitting podcast de tricô, eles são sobre isso, são para dizer um pouquinho sobre a gente. Você aprendeu não, mas você agora sabe um monte sobre mim. Para saber sobre outras coisas que normalmente você não saberia, eu não saberia, como a Cristine me apresentando a Paula Pereira, que me apresentou fios do Brasil e que a minha irmã está trazendo para os Estados Unidos. Muitos desses fios na loja deles. E mesmo a minha irmã Grafira, que mora no Brasil e que gosta de fazer tricô, ela não sabia dessa loja. Então, para ela também está sendo uma coisa legal. Então, eu não vejo a hora. Ela escolheu as lãs para um cachecol que eu quero fazer com receita da Paula. Não um cachecol, um chale. Então, eu vou fazer para ela. E a última coisa que eu queria falar é que nos Estados Unidos eles têm um canal, uma website chamado Ravelry. Eu também vou colocar um link do Ravelry. O Ravelry é um canal para pessoas que fazem tricô, crochê, que fiam, que fazem tear. E é um canal para a comunidade artesã, né? E o legal desse canal é que eles ajudam pessoas a sobreviver com o tricô a partir da venda de receitas. Tem muita receita gratuita e tem muita receita que não é gratuita, que você tem que pagar. Então, em dezembro eu comprei 2 receitas. Esse que eu gostaria de fazer para minha irmã Emília, que eu acho que é a cara dela, não sei porquê. E eu só tô vendo se eu vou receber um produto que eu comprei para definir qual o fio que eu vou usar para fazer esse suéter. Mas eu acho que é a cara dela. E comprei esse suéter, que eu acho que talvez não dê para ver muito bem, porque tá em branco e preto, que é Fair Isle. E eu tenho que fiar muita lã ainda para fazer isso, porque a maioria das minhas lãs eu faço fiar. Então, esse Ravelry, ele é legal. Por exemplo, eu peguei um chale, a receita de um chale da Paula Pereira, que é uma receita gratuita no Ravelry, e tem em português e tem em inglês. Então, aquilo é legal. A outra coisa é que eu comprei para o Natal, eu fui comprar meu presente de Natal. Então, eu comprei esses marcadores de tricô, que são super bons, mas eu vivo perdendo. Então, eu comprei 3 saquinhos cheios de marcadores. E o legal desses marcadores é que eles são flexíveis. Não sei se dá para ver. Então, é bom, não atrapalha quando você está tricotando.
ele marca onde você tem que fazer crescer, aumentar ou diminuir. E eles são coloridos, então é bom para você saber o que é o que. Então, eu acho isso legal. E aí eu fui nessa loja e comprei esses novelos. Eu fui na loja aqui perto de casa e quando eu vejo fio de lã, eu fico louca. Só que depois que eu cheguei em casa, é que eu descobri que esse yarn que é Stella Worsted, em primeiro lugar, eu não tinha visto, eu descobri hoje que ele é feito na China. Então, eu, de preferência, gostaria de comprar coisas ou do Brasil ou mais aqui. Mas o que me incomodou logo que eu cheguei no carro, que eu vi, é que esse yarn tem 50% acrílico, 10% nylon e 40% lã. Eu normalmente não gosto de trabalhar com acrílico e mesmo nylon. O pessoal fala que para fazer meia é bom ter tipo 5% de nylon no fio, porque dá mais resistência. Mas eu uso Corriedale nas minhas meias e nunca tive problema. De qualquer maneira, eu já tinha comprado os novelos e o que me fez comprar foram as cores, porque eu estava querendo fazer um Fair Isle e eu procurei cores. E quando você está fazendo Fair Isle, que é o jacar dessa ilha, eu sempre penso em 4 cores, mas na realidade não. Fair Isle normalmente é muito mais cores, pelo menos 6 ou 8. E aí eu comecei a fazer algumas amostras para ver se eu gostava ou não. E quando eu comecei a usar a amostra, eu não achei legal, não achei que ficou boa. Então eu parti para essa outra opção. E agora, como eu chequei algumas receitas da Paula Pereira, eu acho que eu vou fazer um que ela tem. Então, eu até não estou assim tão chateada de ter comprado esse, porque eu quero um suéter para usar dentro de casa e honestamente eu tô suando aqui nesse suéter agora com a luz vindo, tá bem quente. Então, como ele tem muito acrílico, ele não vai ser tão quente. A outra coisa, se você, acho que eu já falei isso aqui, mas se você quiser fazer stick no suéter que você está fazendo, acrílico não é a opção, porque ele é muito liso, não funciona bem, tem que ser 100% lã. Acho que por hoje é só. Eu vou tentar fazer um vídeo por mês para falar onde eu tô e o que eu tô descobrindo. Se você viu algum ponto que você acha interessante, coloca no comentário aqui embaixo e eu tento ver se eu consigo colocar para você. E se você quiser checar os outros vídeos que eu tenho, pelo menos na parte de tingimento, você pode dar uma olhada. Estão em inglês, se você fala inglês, ótimo. Se não fala inglês, talvez olhar e se tiver alguma pergunta, alguma coisa que te interesse, me avisa. E é isso. Então eu desejo para você que está me assistindo hoje um ótimo 2021. As coisas estão melhorando aqui, quer dizer, não bem agora, mas vão melhorar a partir do momento que a gente tiver as vacinas e tudo mais. E um ano novo é sempre abertura para coisas novas, novas possibilidades, novas opções de vida, novos momentos. E eu tento manter na minha cabeça aquela coisa que diz que crise significa oportunidade. Então, num momento de crise, a gente vai ter oportunidade de repensar a vida, como ela é, o que a gente quer mudar, porque a vida é frágil. Então, eu espero que esse ano você consiga repensar a sua vida, manter o que você gosta nela e descartar o que você não gosta, e que a gente se veja de novo. Então, feliz 2021 e até a próxima. Tchau!
Música